gente pode conversar, trazer essa elucidação para o nosso cliente, falar um pouquinho a questão da teoria do contrato, com relação à questão contratual, a relação do cliente com a financeira, como é que isso se dá em termos contratuais, a questão do abuso do direito, a desigualdade das cláusulas contratuais aí celebradas, da mesma forma também que a gente pode trazer alguns exemplos que a gente tem constatado nos nossos processos, para o cliente ter mais ou menos uma ideia agora do que está acontecendo e no que impacta isso em termos financeiros a questão da abusividade dos juros. De forma que a gente possa instruí-los da melhor forma possível, mas de forma muito generalista, né? A questão da abusividade dos juros praticado pelas financeiras em especial, lembrando que cada caso tem que ser tratado de forma particular, né? Cada situação é uma, então a gente tem que aí atender e buscar esclarecer cada caso da melhor forma possível e dentro das suas peculiaridades. Passo a palavra para os doutores para, por favor, fazer as suas ponderações acerca do assunto. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde aos nossos clientes. Está no DNA do nosso escritório continuar inovando na necessidade dos nossos clientes. A nossa matéria-prima é a informação e o conhecimento. E nesse momento nos sentimos na obrigação de levar às pessoas mais frágeis o conhecimento sobre situações do dia a dia, em especial o empréstimo consignado e os juros abusivos. O atual momento ele faz pensar muito sobre a teoria da imprevisão, da disfuncionalidade nos contratos e como isso vai ser entendido pelo judiciário no futuro. Isso em diversos segmentos. O fato é que hoje o crédito consignado corresponde a mais de 60% do empréstimo pessoal na economia brasileira. Com essas palavras eu faço a minha breve participação e entrego aos colegas a palavra. Muitos clientes, principalmente antes desse cenário de pandemia, delicado do ponto de vista econômico, financeiro, vem me questionando, após terem formalizado seus empréstimos junto às instituições financeiras, estarem sofrendo juros abusivos. Notem que, muito embora lícito o empréstimo consignado, deve haver um equilíbrio entre o objetivo do contrato, né, que dá a garantia, né, a quem está fornecendo o crédito, e o caráter alimentar da remuneração daquele que está contratando com essa instituição financeira. Outro problema que muito me é questionado é a base de cálculo dos consignados em folha de pagamento. Foi então que eu verifiquei que esses descontos estavam incidindo, além da remuneração, sobre vale alimentação, contribuição previdenciária, imposto de renda, o que é ilegal. Então, assim, a base de cálculo muitas vezes já está equivocada. Então, fazendo um complemento só, aproveitando esse trecho do Dr. André, isso aí acaba levando a que o servidor, que é conhecido como um superendividamento, essa concessão, essa elasticidade vamos dizer assim, na margem consignável, acaba permitindo que o próprio servidor acabe se superendividando, que é uma outra discussão, mas só para aproveitar o gancho do Dr. André, ali achei interessante fazer a colocação. Sim, acaba afetando de forma direta, né? Muitas vezes até absorvendo todo o salário, né, do servidor, né, daquela pessoa que contrata. Justamente lembrando até e complementando a questão do Dr. Estevam, né, Dr. André, muitas vezes as financeiras no intuito também de
poder fazer o empréstimo, acaba excedendo, né, a questão do limite legal. Então, realmente, muitas vezes, o empréstimo ele acaba consumindo todos os proventos do servidor ou da pessoa física dentro do seu contra-cheque, né, daquele limite possível, né. E é justamente essa abusividade, não só a questão de juros, mas como também essa questão da concessão do crédito, esse superendividamento que bem mencionou aqui o doutor Estevam, é uma situação peculiar, né? Que a gente tem que buscar esclarecer o nosso cliente que, muito embora ele tenha essa linha de crédito acessível, ele possa fazer esse empréstimo junto à financeira, que ele observe também dentro daquilo que ele recebe dentro do mês, como é que vai ficar o valor final, né, líquido para ele receber, né? Porque muitas vezes o cliente busca a questão do valor a ser financiado, ele verifica a questão do valor da parcela, se o valor da parcela cabe dentro do contra-cheque dele do mês, e esquece que, além daqueles descontos, ele tem que ter o dinheiro para viver ainda. Então, essa é uma questão realmente muito oportuna ser observada aqui pelo nosso cliente. Quando recorrer a essa questão de empréstimo junto a financeiras, observar que tem que deixar um pouquinho lá dentro do contra-cheque, dentro daquilo que ele recebe, porque senão não vai sobrar nada, né? A financeira vai fazer o possível para emprestar dentro do limite de crédito que ele vai ter. Vou aproveitar de novo o gancho do Dr. Rezenbrink, e daqui eu já consigo talvez conseguir exemplificar o que a gente tem observado de prática das financeiras, das instituições financeiras. Sobre a prática das financeiras, como elas atuam, é possível observar que uma prática, um modo de proceder dessas financeiras, elas fazem o quê? Ao aplicar uma taxa de juros muito acima do que é estipulada pelo Banco Central, que é a média, deve ser observada na hora de uma concessão de crédito, ela mesma acaba criando a necessidade do próprio servidor necessitar de um futuro empréstimo dentro de um curto período de tempo. O que acontece? Ao aplicar, por exemplo, eu vou trazer 2 exemplos aqui, ao criar um valor muito acima do devido, ela faz com que o servidor, em um curto espaço de tempo, ele necessite de um novo empréstimo. Então, eu vou trazer a título de exemplo 2 contratos, dentre eles um valor de R$ 10.055 e um de R$ 1.300. Eu trouxe aqui 2 com valor bem distinto um do outro, justamente para tentar conseguir exemplificar ou talvez se enquadrar na situação de cada um dos nossos clientes, ou pelo menos de uma parte deles. Então, a título de exemplo, um contrato que nesse caso aqui foi celebrado tomando um empréstimo de R$ 10.055, onde ele fez esse empréstimo em 48 parcelas, pagando por cada parcela R$ 656,25. Neste contrato aqui, ele foi aplicado juros de 5,69% ao mês. O que acontece? Ao fazer nessa taxa de juros de 5,69%, quando o Banco Central estipulava que a média era 1,84%, ele fez com que o servidor pagasse 223% a mais do que era necessário. Então, ele acaba pagando, nesse caso aqui, o dobro da parcela praticamente. Tanto é que ele conseguiria quitar, se nós mantêssemos o valor de R$ 656,25, que é o valor de cada parcela dele, ele quitaria todo o empréstimo na 24ª parcela. Então, imagina só, ele contratou em 48, mas na 24ª ele já estava com o contrato efetivamente quitado, se levando em consideração os juros que o Banco Central determina como sendo devido na época da celebração. Então, aqui existe o que a gente chama de abuso de direito. Então, bem posto lá pelo Dr. André recentemente, deve haver um equilíbrio entre a instituição financeira e seu cliente. Existe a obrigação de cumprir o que está disposto no contrato, mas também deve-se respeitar a boa-fé, deve-se respeitar o direito entre ambas as partes. E aqui existe um abuso quando a gente identifica de forma fácil que 5,69 é quase 3 vezes o valor de taxa de 1,84. Tá? Então, na prática, né, doutor Estevam, se me permite, a gente acaba verificando que
O sujeito ele é atraído por uma parcela, mas ele se descuida da extensão daquele contrato celebrado. Né? Perfeito. É justamente nisso. E aí eu já vou puxar, então, uma outra colocação. A outra prática que a gente observa da instituição, ela faz o quê? Ela, identificando que, por óbvio, já se foi quitado o valor real emprestado, ela faz o quê? Ela oferta um novo empréstimo, fazendo com que ele antecipe aquele que, teoricamente, ainda estava em andamento, concedendo um novo valor, sobra um valor pequeno para ela de novo, e ela quita as parcelas que ainda estariam em aberto. Então, ele faz o quê? Ele faz um círculo vicioso. A pessoa sai de um empréstimo em andamento e inicia um novo. Ele sai do empréstimo em andamento e inicia um novo, fazendo com que a pessoa fique cada vez mais super endividada, cada vez mais vinculada. E chega ao final, como bem posto também no início da nossa conversa, que é o cliente ele fica praticamente sem valor para subsistência. E, na verdade, né? E refém, né? E refém. Fazendo uma observação com relação a isso, esse empréstimo em cima de empréstimo, que a própria financeira ela incita o cliente a fazer, e ele acaba, na verdade, pagando mensalmente nada mais do que a parcela de juros, né? O que efetivamente valor emprestado é mínimo, né? Dentro do contexto. Então, que realmente a prática realmente está sendo muito bem salientada aqui. Aqui a gente consegue evidenciar de forma muito simples que a gente não chega na metade do contrato, quando muito na metade do contrato existe já a quitação. Claro que a intenção aqui não é generalizar, tá? Sim, porque a gente, de novo, necessita ver caso a caso, mas nesses dois casos que eu consegui trazer com um distanciamento significativo de valor de empréstimo, ainda assim, ou era na metade do empréstimo que tu já tinha quitado e o outro nem chegando na metade, que é o que eu vou colocar agora. Então, no segundo exemplo de contrato que eu tenho aqui, o valor do empréstimo é muito inferior, é R$ 1.300 em comparação ao outro que era 10 mil. Mas neste aqui, a prestação era R$ 81,59 e ele acordou num número de parcelas de 58 parcelas. O que acontece? A taxa aplicada nesse aqui ainda foi mais alta do que a do anterior. Esse aqui foi 5,89%. Quando, para a data da celebração, o correto deveria ter sido aplicado 2,03%. Então, de novo, nós chegamos quase a 3 vezes a taxa estipulada no Banco Central, tá? O que é muito acima do que era devido, fazendo com que o cliente, se ele tivesse pago 28 parcelas das 58, ele já estava de novo com o contrato quitado. Então, ele passaria, lá no 28º mês, ele estaria com ele todo quitado e pagaria mais 28 parcelas, 29 parcelas ali, somente para pagar os juros abusivos. Então, para que isso consiga ficar de uma maneira mais simples de visualização para quem estiver assistindo ao vídeo, é muito juros. Então, realmente, o que acontece? É necessário, a intenção aqui também é tentar fazer de maneira educativa com que quem estiver na iminência de contratar esse tipo de serviço, que observe com uma forma mais cuidadosa a taxa que está sendo aplicada, tentar verificar se ela se enquadra dentro do que é estipulado pelo Banco Central, que é o balizador para todos os tipos de taxas aplicáveis hoje. Não só pensar na parcela pequena, né, doutor Estevam? Exatamente. A pessoa, quando contrata o empréstimo, ela pensa se a parcela vai caber dentro dos rendimentos mensais dela. Só que ela esquece de ver que o que importa realmente é a taxa de juros cobrada, e não se a parcela cabe. E o prazo também, doutor. Pequena não quer dizer que o valor emprestado não vai incorrer aí num grande pedágio, né? Exatamente. Então, acaba forçando o quê? De novo, trazer aquilo que eu falei. Imagina só, se ela, por exemplo, nesse período de 24 meses, como foi do primeiro exemplo, ela necessitou de um novo empréstimo, ela já teria, na verdade, quitado o crédito principal. Ela já teria exaurido aquele vínculo que ela tinha, só que por ela ainda continuar tendo a obrigação de pagar, tendo esse desconto no seu contra-cheque, ela tem que acabar fazendo um novo empréstimo. E tomando um novo empréstimo, ela acaba fazendo o quê? Ela refinancia. Então, ela sai de um que ela já estava quitada e inicia um com prazo
totalmente cheio de novo. Então, ela vai subir mais 60 parcelas. Existe casos aqui de 84 parcelas. Então, a pessoa sai de um processo de um contrato que ela estava quitada e acaba indo para um novo, iniciando do zero, pagando, assumindo aí mais 80. Praticamente o refinanciamento apenas de juros. Né? Praticamente não, doutor André, é exatamente isso. É o refinanciamento de juros. Porque em muitos, de novo, eu fico com receio de generalizar, mas em sua grande maioria, aqui, o que a gente tem observado com os contratos que chegam até o nosso conhecimento, é que a grande maioria, se não sua totalidade, a pessoa acaba refinanciando justamente aos juros, porque o crédito principal, em muitas vezes, acaba já foi quitado há algum tempo. Perfeito, não, é justamente essa discussão que nós tínhamos que travar hoje aqui, no sentido até de vislumbrar uma orientação para o nosso cliente a respeito de como proceder diante dessa situação, na iminência de ter que contratar um empréstimo junto à financeira, mas deixá-los cientes que existem essas práticas abusivas por parte das financeiras, se atentar à questão do juros cobrado e que lembrar a todos que os casos têm que ser analisados de forma muito pessoal, né? Cada caso a gente tem que analisar para poder passar um parecer e orientação, mas que a gente buscou aqui nesse vídeo, nessa nossa conversa, abordar de forma bem genérica o assunto para trazer um esclarecimento para o nosso cliente. Então, tentar dar uma resposta nesse momento que é evidente que essa situação econômica do país, muitos deles ainda, principalmente no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, que acaba já vindo há muito tempo com o parcelamento dos salários. Então, isso com certeza vem a sanar, pelo menos, ou diminuir as dúvidas de muitos dos servidores aqui do nosso estado. E mesmo aquelas pessoas físicas que hoje estão perdendo emprego, né, por esse tempo. Perfeitamente. Infelizmente, hoje também nos procuram para esclarecer essas questões de empréstimo que houve a contratação ou estão fazendo junto às financeiras no sentido de orientá-los, né, de como proceder e o que fazer a respeito. Muito obrigado, senhores, pela conversa. Espero que a gente tenha sido esclarecedor para o nosso cliente a respeito dos questionamentos. Lembrando mais uma vez que casos a gente tem que se analisar de forma bem específica a cada caso, mas tratamos esse vídeo de falar de uma forma mais genérica a respeito do assunto do juros abusivos praticados junto às financeiras quando da contratação do empréstimo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.